5 de novembro de 2024. Essa é a data que eleitores vão às urnas nos Estados Unidos para a escolha de um novo presidente. Quais são as principais propostas econômicas de Donald Trump, candidato republicano, e Kamala Harris, candidata democrata? Este é o tema desse episódio do Cast Money, o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora. Para falar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje são os economistas da CM Capital. Carla Genta, nossa economista-chefe. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada pelo convite, Fabi. É sempre um prazer vir aqui tratar desses temas que afetam tanto a economia do Brasil também. E Matheus Pisani, também economista aqui da CM Capital. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Fabiana. É um prazer estar aqui com você, com a Carla e com toda a audiência do Cast Money. Antes da gente seguir aqui para a nossa conversa, lembro vocês que Cast Money está disponível quinzenalmente no Spotify às quintas-feiras a partir das 6 horas da manhã e aos domingos a partir das 5 horas da tarde no canal da CM Capital no YouTube. Aproveite para se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os nossos episódios. Bom, a gente tem um grande desafio hoje, conversar dos principais temas relacionados à economia dos Estados Unidos. Vou começar por um que, enfim, não está doendo só no bolso dos norte-americanos, não é só preocupação do Banco Central dos Estados Unidos, mas também do mundo todo, de todas as economias, que é a inflação. Se a gente voltar um pouquinho nos últimos anos, principalmente pandemia, os Estados Unidos, apesar de ser a maior economia do mundo, não deixou de ser impactado fortemente pelos desdobramentos do que trouxe a pandemia, falando, claro, do lado econômico. A gente viu a inflação passar dos 9% ali meados do ano de 2022 e deixou aí alguns resquícios nos anos seguintes, que a gente vem acompanhando a dificuldade, os desafios, enfim, do próprio Banco Central de conseguir também fazer esse controle da inflação. Então, se a gente fizer um recorte de 2024 para cá, considerando o acumulado de 12 meses da inflação, a gente vem acompanhando um recuo, mas mesmo assim ela ainda está acima da meta, Pelo menos o dado mais recente que a gente tem até a gravação desse episódio de 2,4%, a meta está em 2%, e também não tem como a gente falar de inflação sem citar o mercado de trabalho por lá. A gente vem acompanhando também os dados do payroll, na maior parte dos meses as criações de vagas fora do setor agrícola também está acima do esperado, já a taxa de desemprego vem caindo nos últimos meses, está aí na casa dos 4,1%. Então, seguindo a nossa dinâmica aqui, a gente vai começar sempre pelo candidato Donald Trump, apenas considerando a ordem alfabética dos candidatos. Então, vou direcionar aqui a minha pergunta para o Matheus, responsável por trazer as propostas do candidato. Matheus, o que Donald Trump propõe para as questões inflacionárias do país e como que elas podem conversar com as propostas relacionadas ao mercado de trabalho? Como que você avalia o que é proposto diante do que a gente tem no patamar da inflação, a conjuntura e as perspectivas para o próximo ano, talvez, os próximos que a gente dá, talvez, para traçar? Perfeito, Fabi. Bom, acho que quando a gente fala da plataforma de propostas do Trump, é muito interessante notar que tem duas características gerais que eu acho que são bem chamativas e que merecem ser já adiantadas como forma da gente entender não só a questão da inflação, mas outros temas que nós vamos trabalhar aqui também, como crescimento e contas públicas, Todas essas propostas, elas são muito amarradas entre si, Então, em alguns momentos vai parecer que eu vou até soar repetitivo aqui, quando eu estiver falando, por exemplo, de inflação, e em outro momento quando eu estiver falando de contas públicas, Então, acho que isso é algo importante, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com realidades completamente opostas, Tanto por conta da nossa tradição de fazer política econômica, quanto por conta do modelo das nossas instituições, que são razoavelmente distintas das instituições dos Estados Unidos, Um segundo ponto, e aí tratando especificamente do caso da inflação, é que o programa do Trump ele tem uma diferença, assim, canônica em relação ao programa da Kamala Harris, que é o seguinte: o Trump as pessoas que compõem ali a sua equipe econômica, eles vislumbram atacar o problema da inflação mirando os custos de produção, que são os custos que incorrem ao longo da cadeia e são uma das partes que formam o preço final dos bens e serviços destinados no mercado dos Estados Unidos. A visão é um pouquinho diferente da Câmara, por exemplo, que tem um pouco disso também. A Carla vai falar, lógico, na sequência, mas tem bastante coisa ali também voltada para a ponta, o que seria o preço na ponta de bens e serviços. Isso é completamente oposto no caso do Trump, E aí, de maneira prática, como que se dá essa luta contra a inflação, atacando justamente essa questão dos custos de produção. Acho que o principal programa nesse sentido é justamente o de redução dos custos de energia, E acho que essa tem sido uma das principais bandeiras, inclusive, do Donald Trump, deu origem até aquele slogan que eles vivem falando nas convenções republicanas, do Drew, Baby Drew,
que seria uma forma de você incentivar a perfuração de novos poços de petróleo e, consequentemente, o aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos, né? Como a gente sabe, a produção de petróleo ela tem um impacto direto nos custos de energia, que, por sua vez, tem impactos subsequentes também, tanto em bens industriais quanto nos serviços, né? Então, essa primeira camada ali da luta contra a inflação sobre um eventual governo Trump seria justamente atacando os preços de energia, tá? Um segundo ponto que eu acho que é muito importante, esse é um pouco menos comentado, mas também deve ter um papel significativo ali dentro desse novo modelo de governo, seria uma desregulamentação que o Trump vai tentar promover em diversas instâncias das instituições dos Estados Unidos. Aqui a gente está falando tanto do mercado de trabalho, que já é bem regulamentado lá, quando a gente compara com outros países, né, seja o Brasil, seja, por exemplo, os países da Europa, né, mas também diversos setores do serviço público, né, que hoje tem algum tipo de regulamentação, né, cobram algum tipo de taxa para realizar os serviços e tudo mais, e a gente sabe que isso desempenha um papel ali relativamente importante dentro da composição da inflação. Então, esse seria um segundo ponto significativo. E o terceiro, que eu acho que talvez é o mais polêmico hoje, diz respeito ao mercado de trabalho, né? Então, o Trump ele tem mirado muito em questões de imigração, né, durante a sua campanha, não só no aspecto econômico, mas em outros aspectos também. E uma das plataformas dele dentro desse campo econômico é justamente limitar ali o número de imigrantes, né, que vão em direção aos Estados Unidos, como uma forma também de você equilibrar melhor a oferta e demanda de mão de obra no mercado de trabalho, né? E eu digo que esse é um ponto relativamente controverso porque não existe um consenso dentro da própria teoria econômica sobre a efetividade de uma medida como essa, tá? Porque, por um lado, você limitar a oferta de mão de obra pode, na verdade, ser um fator que vai encarecer os salários no final das contas, como, por outro lado, enfim, você pode acabar equilibrando de uma maneira mais eficiente, né, uma mão de obra, enfim, de diferente qualificação em diferentes segmentos do mercado de trabalho. Então, essa é de todas. As outras, eu acho que tem um pouquinho mais de consenso no que diz respeito ao impacto benigno sobre a inflação. Essa é ainda um ponto ali de bastante dúvida para nós economistas sobre sua potencial efetividade. E falando agora das propostas da Kamala Harris, o que ela propõe para o mercado de trabalho e como que essas medidas, essas propostas podem acabar se refletindo no próprio processo inflacionário do país, considerando também as medidas que ela está colocando para combater os preços por lá, a alta dos preços. Então, no caso da Kamala, existe uma característica importante que ela não pode descontinuar algo que foi feito durante o governo Biden, por dois motivos óbvios. O primeiro é que ela é uma candidata democrata, então ela vem do mesmo partido. E o segundo é que ela esteve ao lado do Biden, ela foi vice do Biden durante todo o seu processo, né, durante todo o período em que o Biden presidiu a economia norte-americana. Então, acho que esses dois fatores fazem com que ela acabe ficando muito presa às propostas que já estão em curso. E a principal proposta para reduzir a inflação norte-americana nesse momento, ela teve suas raízes implementadas durante o governo Biden e chama Inflation Reduction Act. Essa proposta, ela tem um projeto de maturação de 10 anos e conta com um volume muito grande de recursos para serem investidos na economia ao longo dos próximos 10 anos. São cerca de 500 bilhões de dólares que eles estimam de investimento, e esses investimentos têm uma ideia por trás, que é a mudança da matriz energética para torná-la mais verde e mais sustentável, ao passo que ela também fomenta os empregos. Então aqui a gente vai tratar de muitos pontos comuns quando a gente fala de inflação e quando a gente fala de nível de atividade, e por consequência ela reduz o preço, principalmente da energia e do processo produtivo, quando a gente fala de economia em termos um pouco maiores e mais amplos. Então esse é o processo primário e fundamental, é a linha condutora da política fiscal, que a gente chama assim, né, as políticas e os gastos de governo, da política fiscal, que tem impacto sobre a redução dos preços. O segundo ponto, que ele busca, na verdade, é suavizar a variação nos preços momentânea, né? Porque, embora essa seja uma linha condutora com uma maturação um pouco mais longa, os impactos no curto prazo eles não são vistos de forma tão acentuada, principalmente sobre os preços. Então, esse volume muito grande de investimentos, na verdade, gera o processo oposto no curto prazo, que é gerar uma inflação, porque as pessoas estão empregadas, mas elas não têm a maturação desses investimentos ainda para gozarem dos seus benefícios. Então, ao longo desse processo, no curto prazo, ele é inflacionário.
E para contornar esses problemas, a Câmara ela identificou alguns pontos fundamentais de ataques mais diretos. Todos esses pontos, eles levam em conta a cesta de consumo da população, então a gente está falando muito mais do preço final, do preço que chega às famílias e não de um preço dentro de uma cadeia produtiva, e eles estão calcados em duas frentes principais. O primeiro é uma lei que busca reduzir o preço dos alimentos. Por que esse movimento? Porque ao longo dos últimos anos foi identificado que a inflação de alimentos era um dos principais problemas e que mais corroía o poder de compra da população local. Então, nesse contexto, eles procuram implementar ou emplacar uma lei que barra o aumento considerado abusivo do preço dos alimentos. O segundo ponto é uma redução pontual, principalmente do preço dos medicamentos, porque, como é sabido, isso não é uma característica exclusiva dos Estados Unidos, o setor de saúde, a inflação que incide sobre o setor de saúde, ela tem onerado a população de uma forma muito intensa. Isso é válido para o Brasil, válido para a Europa, válido para os Estados Unidos. Não existe uma distinção muito grande nesse universo. Então, ela busca, a partir de políticas mais voltadas para a esfera microeconômica, reduzir principalmente o preço dos medicamentos que a população norte-americana demanda. Existem alguns estudos e movimentos que foram feitos que mostram que a população deixa de consumir medicamento por lá, porque o custo desse medicamento ele costuma ser até superior a 2 vezes do que é no restante do mundo. Então, ele acaba se tornando efetivamente muito caro para essa população e joga a luz sobre essa esfera específica. Então, tem alguns pontos, né, para fazer um grande resumo aqui. Um que ele é de mais longo prazo e a maturação é mais longa, que é essa mudança da matriz energética, e no curto prazo, alguns pontos que buscam atacar a oferta e não a demanda. Isso é uma característica comum dos planos de governo. Você jamais vai ver algum governo, isso é válido para os Estados Unidos, isso é válido para o Brasil, falando em desaquecimento da demanda. Porque desaquecimento da demanda, para um bom leitor, significa aumento do desemprego. E um governo, alguém que tem uma proposta de governo não pode se vender dessa forma. Na verdade, ele tem que fomentar e mostrar um aumento, né, do emprego e um fortalecimento do mercado de trabalho, porque isso melhora a vida das pessoas. Então, esses pontos eles ficam mais concentrados em, mais uma vez, o universo do segmento de alimentação, né, o setor da alimentação, e também o setor de saúde e principalmente medicamentos no curto prazo. Tá certo. Dando continuidade aqui à nossa conversa, a gente acabou de falar de inflação, né, citando os principais pontos de atenção das duas propostas. Falando um pouquinho de atividade econômica, obviamente isso também acaba se refletindo na inflação. Estados Unidos, mais uma vez, também foi impactado durante a pandemia, fortemente impactado. A gente viu o PIB caindo ali 3,5% ali em meados do ano de 2020. E também ficaram desafios para os próximos anos, e agora a gente vem acompanhando os trimestres o PIB dos Estados Unidos registrando um crescimento acima das expectativas, né? Se a gente olhar agora, pelo menos comecinho desse ano, 1,4% no primeiro tri, 3% no segundo tri, então superou as projeções. E, por outro lado, também a gente está falando da maior economia do mundo, num momento de eclosão de conflitos recentes. A gente também está falando de tensões ali Estados Unidos-China, então tem outras questões também por trás, falando de polarização global também, a gente vem acompanhando tudo isso. Então eu queria entender um pouco melhor das propostas do Donald Trump para fomentar o crescimento dos Estados Unidos e considerando também as medidas dele para a política externa, né, em relação a essas questões que eu citei há pouco, o que ele traz então de propostas e como elas podem se conversar ou de repente se são conflitantes para a busca do crescimento do país econômico. É uma ótima pergunta, Fabi, e eu vou pegar um gancho justamente em um dos últimos pontos que você colocou, que é a questão do setor externo, né, do comércio exterior, que hoje é provavelmente um dos pontos dentro do campo econômico sobre o qual o Trump mais fala, né, quando ele dá uma entrevista, quando ele faz um discurso, até mesmo nas suas redes sociais, né, porque é justamente ali que entra uma das principais bandeiras dele dentro dessa atual campanha, que é justamente a questão da guerra comercial com a China, né? Então, o Trump ele vem reiterando, né, desde, enfim, há alguns anos já, na verdade, que caso eleito, ele vai impor uma quantidade significativa de tarifas extremamente elevadas no que diz respeito ao comércio de qualquer empresa dos Estados Unidos com a China, né? Então, se você é uma empresa norte-americana e você pretende exportar ou importar bens industriais em direção à China, você vai sofrer uma taxação ali que chega, enfim, a 100%, 200%, 300%. Numa entrevista recente que ele deu para Bloomberg, né, ele falou inclusive em 1000%. Né? Claro que a gente já está falando aí de um artifício, né, uma ferramenta de retórica,
não é minimamente plausível que você vá impor algo nesse sentido, mas falar em uma tarifação de 100% em cima de qualquer tipo de bem industrial é crível e tem um potencial de dano bem significativo para a balança comercial dos Estados Unidos no curto prazo, né? Essa política de taxação é bem agressiva, né, que não se limita à China, inclusive, né, ele reitera também muitas vezes que países que não cumprirem, né, não se alinharem às propostas comerciais dos Estados Unidos vão sofrer também uma taxação tão significativa quanto essa, né. Isso tem implicações, inclusive, para o Brasil, né, bem importantes, mas aí a gente conversa um pouquinho depois, né. Então, essa proposta, né, ela tem um impacto muito significativo na balança comercial dos Estados Unidos, porque ela tende ali a praticamente congelar, né, o desenvolvimento da balança dos Estados Unidos, já que, invariavelmente, Estados Unidos e China eles possuem uma relação comercial muito profunda, e você estancar essa relação de uma hora para outra tem ali, enfim, um impacto que ele vai ser sentido no nível de atividade econômica, e me arrisco a dizer que no curto prazo ele não vai ser sentido de maneira positiva, tá? Então a gente pode estar falando aqui de um vetor extremamente negativo para o PIB dos Estados Unidos no curto prazo, caso esse programa de tarifas ele seja efetivamente implementado. No longo prazo, no médio e longo prazo, a situação ela pode mudar um pouco? Pode, né? Dependendo do sucesso ou não da política industrial que o Trump pretende implementar, que aí também guarda muita semelhança com o que tem sido feito pelo lado democrata, que é fomentar a industrialização, ou pelo menos a retomada do protagonismo industrial dos Estados Unidos no âmbito global, tá? E aqui eu acho que é muito interessante porque vem um ponto que não tem sido tão debatido assim, mas que, ou pelo menos não da maneira correta, mas que acho que é importante a gente colocar aqui na conversa, que é o seguinte: o Trump ele não só pretende retomar o protagonismo naqueles setores tradicionais da indústria, né, como o setor automobilístico, né, e principalmente o setor automobilístico, né, então tem toda aquela questão daquele cinturão que eles tinham antigamente, que envolvia principalmente Detroit, né, o estado de Detroit, que ficou, enfim, ali as moscas, né, depois que você teve uma migração muito forte dessa produção para outras regiões do mundo, né, como parte da formação das cadeias globais de produção. Mas a gente está falando também de setores novos, setores que pertencem à fronteira da tecnologia atual. E aqui, né, e aí eu vou pedir para todo mundo que estiver nos acompanhando que se segure bem na cadeira, porque o termo é forte e traz lembranças muito profundas para nós brasileiros. Mas o próprio Trump ele tem um programa que guarda muita semelhança com o programa de campeãs nacionais que nós tivemos aqui no Brasil há uma década atrás, mais ou menos, né? É lógico que eu não estou falando que o Trump vai, enfim, implementar algo como foi feito aqui no Brasil, né, principalmente durante o governo Dilma, mas ele tem sim uma política voltada para setores da indústria que eles consideram estratégicos e promissores, tá? E aqui a gente está falando, primeiro, do setor de inteligência artificial, né, das criptomoedas, que também é um grupo ali, algo que o Trump sempre está falando nas suas redes sociais, no seu discurso, não só por conta da economia, mas até por uma questão ali de votação também. Enfim, todas essas... E, claro, a própria questão dos semicondutores, que é crucial para você ter sucesso em qualquer tipo de política industrial no século XXI. Tá? Então, tem todo um conjunto de medidas também que vai ser tomado nesse sentido para fomentar ali essa política industrial sob o governo Trump. Tá? E aí, é claro, só para fechar aqui também, e retomar um pouquinho do que eu trouxe na primeira parte da minha fala, aqueles pontos relacionados à inflação, eles não foram colocados pura e simplesmente pela necessidade de combate à inflação. Até porque no CERN, enfim, ao fim e ao cabo, combate à inflação é tarefa do Banco Central, né? Não necessariamente do governo. Mas aquelas medidas elas vão ajudar também a impulsionar a atividade econômica. Tá? Isso está muito atrelado à maneira como não só o Trump, mas o Partido Republicano enxerga a questão do crescimento, né? Então, a gente sempre fala aqui em economia que nós temos a leitura pela ótica da oferta e pela ótica da demanda, né? E quem impulsiona o crescimento conta bastante na maneira como você lê e na maneira como você se forma como economista, né? E pro Partido Republicano, para os economistas que tradicionalmente contribuem para o Partido Republicano, a oferta ela tende a prevalecer sobre a demanda, tá? Então, você reduzir esses custos de produção ao longo da cadeia é uma forma de você aumentar a lucratividade dos negócios e, consequentemente, você induzir
um aumento de investimento por parte das indústrias e das empresas locais, né? Então, a gente vê uma primeira conexão ali dessas medidas, né, de inflação com a atividade econômica justamente nesse sentido de fomentar ali o aumento do investimento e, consequentemente, o aumento da demanda por mão de obra, enfim, todos os outros efeitos que a gente conhece com base nessa sequência, né? Tem algumas outras medidas, mas elas estão mais relacionadas ao campo das contas públicas, e aí a gente vai falar com mais profundidade um pouquinho depois, mas acho que na essência ali são esses os principais pontos. Então, tanto políticas voltadas para o setor externo, quanto políticas voltadas para o mercado doméstico, com o protagonismo das primeiras. E a Câmara, Carla, o que ela tem proposto para esse cenário de crescimento econômico e até mesmo das relações externas, relações comerciais? É algo muito diferente do que o Trump está apresentando? Acho que nessa esfera você tem uma diferença um pouco significativa, sim. Talvez seja o campo que mais divirja em termos de universo macroeconômico e propostas de políticas públicas. Isso porque, como o Matheus bem trouxe, basicamente toda a espinha dorsal do plano do Trump, ela está voltada para uma mudança de interação da economia norte-americana frente ao resto do mundo. A Kamala não. A Kamala olha mais para a economia doméstica. Então, ela tem esse anseio, que é pautado, mais uma vez, por esse programa que eu já mencionei, chamado Inflation Reduction Act, e que já está sendo criado e levado a cabo na economia norte-americana. Então, o projeto principal dela é a continuidade, justamente, desses investimentos em energia limpa e transição energética. Esse pacote de medidas, ele gera uma criação muito grande de empregos e aquece o universo do mercado de trabalho. Somado a isso, acho que o restante das propostas da Câmara, elas giram mais em torno de uma classe específica ou de uma base ou de um universo dentro da pirâmide econômica social. Então, ela olha muito mais para as camadas de baixa renda, que são consideradas de baixa renda nos Estados Unidos, e para a classe média. Afinal de contas, os Estados Unidos têm a maior classe média do mundo, né? E as políticas, elas são voltadas para essa esfera da população. Qual é o objetivo principal dessas políticas? É fomentar o consumo, é permitir que essas famílias tenham uma condição de vida e de alocação de recursos melhor. E para isso, ela tem algumas, mais uma vez, propostas que circulam ao redor de políticas microeconômicas que estão voltadas para majoração ou para o aumento da condição de consumo dessas famílias. Isso não se dá via redução da inflação, mas isso se dá via uma série de subsídios e transferência de recursos para a mão dessas famílias. Então, nós temos um projeto que ele busca pagar literalmente, né, uma quantidade que é relativamente significativa. São $6.000, se eu me recordo bem, para cada filho que as famílias de uma determinada base da pirâmide social têm. Então, esse movimento, ele acaba liberando parte da renda das famílias para consumo. Outros movimentos que também estão sendo feitos é a retirada dos impostos que incidem sobre a taxação de serviços, por exemplo, principalmente quem trabalha em bares e restaurantes, etc. Hoje, esses serviços são taxados, ela pretende retirar essa taxação, mais uma vez aumentando a condição de consumo dessas famílias e dessas pessoas. Então, esses são exemplos, tem outros exemplos também, inclusive acho que o principal deles, exceto esse primeiro plano de governo que é mais a longo prazo, é justamente na esfera da construção civil. Então, existe um projeto, existe uma proposta no plano de governo da Câmara que ela visa pagar, de certa forma, a primeira parcela ou possibilitar que as pessoas tenham renda suficiente para dar a primeira entrada na sua casa própria, né? Então, hoje, a quantidade de pessoas que vivem de aluguel nos Estados Unidos é muito grande e boa parte delas não tem condição de adquirir a casa própria por conta de todo esse processo que é extremamente caro lá nos Estados Unidos. Então, essa proposta ela vem nesse sentido também, para possibilitar que as famílias elas tenham acesso à casa própria, para que elas saiam do aluguel. E esse movimento, quando a gente fala de construção civil, é um dos setores da economia que mais emprega. Então, ele também gera essa condição de crescimento econômico que acaba reverberando ao longo do tempo e retroalimentando outros setores. Então, acho que são essas frentes que eu acabei de mencionar, sempre olhando para esse meio da pirâmide, né, do meio da pirâmide para baixo, tentando fomentar o consumo das famílias e o crescimento via motores domésticos, principalmente via consumo das famílias, né, e não dando tanta atenção assim para fatores externos, não tentando mudar tanto
muito a dinâmica dos Estados Unidos com as outras economias, como é o caso da proposta do governo Trump. Inclusive, acho que um dos movimentos mais claros disso é que a Kamala, durante a sua vida profissional pregressa, ela foi uma das pessoas que mais fomentou, inclusive, acordos comerciais com o restante do mundo, inclusive com a China. E depois que ela migrou para a esfera, para o setor, principalmente para o poder executivo, não houve propostas que trouxessem a reversão dessas políticas que ela fez lá atrás. E houve a manutenção, inclusive, de algumas taxações e alíquotas maiores que foram implementadas pelo próprio governo Trump. Então, esse acaba sendo um ponto sensível para a Câmara, sempre que isso é trazido nos debates, porque a população enxerga nas economias que interagem de forma mais intensa economicamente com os Estados Unidos, alguma espécie de ameaça em termos de manutenção dos empregos, né? E isso tem sido colocado um pouco de lado por ela, não tratando desse tema diretamente e também não trazendo ele como uma das suas bases de governo ou do seu projeto de governo. Tá certo. E a gente passa agora aqui para um outro assunto, que até o Matheus já deu um pontapé aí falando um pouquinho de contas públicas. A dívida dos Estados Unidos, né, em relação ao PIB cresceu, obviamente pós-pandemia também, né, impactado por esse cenário. Atualmente está aí um pouco mais de 120% a relação. A gente vê a dívida está a mais de 30 trilhões de dólares, se não me engano, por aí, né, um pouquinho mais. Então, eu queria entender o que Trump propõe para o cenário fiscal, para as contas do governo, e o que se pode esperar diante do cenário que a gente tem hoje e de acordo com essas medidas, e como elas podem impactar, claro, se for eleito e se forem cumpridas as medidas que ele está propondo. Perfeito. Acho que um ponto aqui é que independente de qual candidato você fala, pelo menos nas conjunturas recentes, isso vale para todas as eleições, a gente nunca vai discutir ajuste fiscal nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que a última vez que o ajuste fiscal ele foi efetivamente discutido nos Estados Unidos bate na década de 80, ali, com o Reagan e coisas do tipo. Né? De lá para cá, lógico, em alguns outros momentos pode ter tido algum ajuste, algum equilíbrio ali, principalmente quando eles tiveram aqueles debates sobre o teto da dívida. Né? Isso acabou sendo demandado, mas foi muito mais uma imposição do Congresso para o Executivo do que algo espontâneo, né? Uma plataforma de governo, algo nesse sentido, apresentada por um candidato ou até mesmo por um presidente já em exercício, tá? Então, acho que é importante colocar isso porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado com essa discussão de ajuste fiscal e muitas vezes isso é até central para que um candidato ele se eleja, né, para um posto executivo, tá? Mas dito isso, como que o Trump ele pretende abordar nessa questão da dívida pública dos Estados Unidos, que, como bem colocado por você, está num patamar bem elevado e está adquirindo ali uma massa, né? Está adquirindo ali certa velocidade, né? Tem adquirido certa velocidade, especialmente nos anos pós-pandemia. Bom, primeiro ponto. Os indicadores de dívida eles são uma razão, né, entre o volume da dívida, o estoque da dívida e o PIB. Então, você tem duas formas de consertar, entre aspas, esse indicador. Ou você reduz a dívida ou você aumenta o PIB. Tá? O jeito mais fácil, politicamente falando, é você aumentar o PIB. Tá? Então, assim, o primeiro ponto é que o próprio fomento da atividade econômica, o crescimento do PIB por si só, ele já é uma condição vista como muito importante para você, pelo menos contabilmente, estabilizar o patamar da dívida. Tá? Então, acho que essa é uma primeira resposta que eu daria para você. Agora, lógico, para crescer, né, para que esse PIB ele cresça, a gente já discutiu algumas medidas que vão ser implementadas no lado da atividade econômica, mas aí eu acho que a visão do Trump, né, das pessoas que formam a sua equipe econômica sobre a política fiscal ela é bem importante, tá? E aí a gente retoma um pouquinho do que foi feito no primeiro governo do Trump, né, entre 2016 e 2020, principalmente um programa que é o Tax Cuts and Jobs Act, né, que foi o TCJA, que foi um programa do Trump que ele traz características muito tradicionais do Partido Republicano, né, que é a questão do corte de impostos para o setor produtivo, para as empresas, né, não é algo inédito em um governo republicano, isso já foi feito pelo Bush, isso já foi feito por outros presidentes, inclusive pelo Reagan, que eu acabei de citar aqui agora há pouco, né, só que ele trouxe alguns elementos um pouquinho diferentes nessa versão ali do Donald Trump, principalmente no sentido de que o corte dos impostos para as empresas, ele também foi acompanhado de um corte nos impostos para as pessoas, né? Então,
dentro daquela conjuntura, todo mundo começou a pagar menos impostos nos Estados Unidos. Claro, o corte para o setor produtivo ele foi bem mais generoso, né? A gente está falando de uma alíquota que saiu de mais de 30% e ficou em 21%, né? E aí tem uma diferença muito significativa aqui, que tende a ser atacada justamente nesse novo governo Trump, que é o seguinte: enquanto o corte de impostos das empresas ele foi mais generoso e foi permanente, o corte de impostos das pessoas, das famílias, ele não foi tão grande assim e ele não foi permanente. Ele tem data para acabar e acaba no começo do próximo ano. Então existe uma expectativa muito grande, né, e até um certo receio de que a partir de 2025, caso esse programa ele não seja renovado, as famílias elas comecem a pagar mais impostos, porque você vai ter uma reversão desse programa e para que você mantenha a base de tributação em acordo, né, em conformidade com o que ela era antes do programa, alguém vai ter que pagar mais. Certamente não serão as empresas, porque elas já estão com essa garantia de que vão pagar menos impostos, então tem todo esse receio de como que isso vai bater ali no que diz respeito à tributação que incide sobre o salário, né, das famílias. Então, nessa nova versão ali do governo Trump, uma primeira medida que eles querem tomar é reduzir ainda mais os impostos das empresas. Então, essa alíquota de 21%, ela iria para 15%, né? A gente está falando de um corte bem, bem, bem duro, né? Isso, pensando em contas públicas, significa uma perda de arrecadação muito significativa e que eles querem compensar, né, com um novo programa de isenção para as famílias, só que ele vai ter um caráter faseado, tá? Então, ele não vai ser um corte generalizado de mesma magnitude para todo mundo. Ele vai ser composto por 4 cortes, que aí cada corte depende de qual faixa de renda a pessoa se encaixa. Então, você vai ter cortes tanto para a ponta da pirâmide ali, no que diz respeito à renda, até a base, que deve ser contemplada com um corte ali mais generoso, tá? Da mesma forma que eu falei anteriormente, a ideia aqui é que você libere renda, né, na maior quantidade possível para que as pessoas consumam e, consequentemente, isso melhore a arrecadação do governo, não só para compensar o que eles vão perder com esse novo corte para as empresas, mas também para conseguir fazer o saneamento das contas públicas e ter ali um quadro de finanças mais equilibrado, tá? Então, esse é o principal programa, esse seria o carro-chefe do Donald Trump em termos de contas públicas e, consequentemente, o que mais afetaria, né, a dinâmica da dívida dos Estados Unidos nos próximos anos, tá? Tem várias projeções já, inclusive, com base nesse... Porque como já é um programa que foi implementado, é relativamente mais fácil você conseguir fazer projeção e você conseguir avaliar os impactos de uma nova rodada de um programa dessa natureza, né? E aí você tem uma diversidade de respostas, né? Então você tem desde projeções mais conservadoras no sentido de neutralidade fiscal, até algumas, né, como por exemplo de um think tank da Universidade da Pensilvânia, né, que se chama Budget Model, que faz o acompanhamento frequente de questões relacionadas a tax policy nos Estados Unidos, que projetam, na verdade, uma piora tanto no nível de atividade quanto no próprio nível de arrecadação, tá? Então, esse é um programa, enfim, que respeita as bases do que seria um programa de política fiscal do Partido Republicano, mas que ele é um pouquinho mais ousado no sentido de estender ali os cortes de impostos, não só para as empresas, mas também para a população, né, para as famílias ali, para os agentes individuais, né? E aí, só complementando também, acho que assim como qualquer plano de governo de qualquer candidato no mundo, né, pelo menos no mundo ocidental, tem toda uma questão voltada ali à burocratização, enfim, a redução ali de taxas e coisas que, enfim, eu já mencionei, inclusive, quando eu estava falando de inflação, que também constam nessa parte de finanças públicas e, consequentemente, de dívida, mas que, como a gente sabe, o efeito ele é sempre mais incerto. E, em termos de magnitude, ele nem se compara com o que pode ser gerado com base nesse programa ali de renda, tá? Mas é só para fechar esse contexto mais geral e colocar aí o Trump, né, pelo menos nesse sentido, um pouco mais alinhado ao que é o Partido Republicano, claro que com suas peculiaridades ali também embutidas. E, Carla, o que a Câmara tem trazido para essas propostas relacionadas a contas públicas e o que se pode esperar também diante do cenário que se tem de perspectivas também, claro, né, para as contas dos Estados Unidos, diante das propostas que ela está trazendo para esse cenário? A forma como se observa a evolução das contas públicas e do endividamento, ela é um pouco distinta em relação ao que se observa no Brasil.
Então, quando se trata de taxação e alocação desses recursos por lá, talvez esse seja o ponto que tenha uma distância significativa entre ambos os projetos também, mas a Câmara, ela traz no seu plano de governo uma proposta de aumento da taxação de empresas que têm uma receita um pouco mais elevada, né, e de redução da taxação sobre as famílias que têm uma renda um pouco mais baixa, e por renda mais baixa, diga-se um volume de recursos de $400 mil anuais. Então, é o que é considerado basicamente a classe média por lá, né? Então, distou um pouco da que nós temos aqui no Brasil. Mas essa taxação maior das empresas que têm lucros maiores e essa queda ou manutenção da taxação das famílias, ela não significa que você vai ter recursos que chegam até o Estado e que buscam uma redução do endividamento. Na verdade, essa taxação maior, ela busca financiar esses programas que eu falei, que são mais voltados para a esfera microeconômica e que melhoram a condição de vida das famílias no curto prazo, né? Que melhoram a condição das famílias em termos de alocação de recursos e para que elas possam adquirir mais. Economicamente não é certo você usar esse termo, mas nessas falhas de mercado, que são os gargalos, né? Acho que é um termo melhor, os gargalos, né, mapeados por esse possível governo. Então, a política fiscal deles vem nesse sentido, de aumentar a taxação das empresas que têm uma arrecadação maior para conseguir financiar os programas que estão sendo implementados nesse momento. Não tem nenhuma menção, ou qualquer menção que seja, sobre redução do estoque de dívida norte-americano com base em um projeto de mais longo prazo. E aí a gente pode inferir, da mesma forma como o Matheus trouxe aqui, mas isso é uma percepção nossa, de que esse processo ele seria buscado justamente a partir de um crescimento do nível de atividade, de um crescimento do PIB, que tornaria essa relação entre endividamento como fração do PIB um pouco menor. Então, talvez esse seja o ponto focal do ajuste das contas públicas, se é que nós podemos chamar dessa maneira. E diante do que a gente tem conversado aqui, das propostas, enfim, de cada um dos candidatos, vocês agora considerando, né, o lado dos economistas, a visão dos economistas e o que a economia dos Estados Unidos vem mostrando, Matheus, como que você avalia ou qual que pode ser os principais desafios para o novo presidente que ele pode encontrar? Claro que deve ser vários, né? Mas que você pode trazer de destaque, pelo menos para início de governo. Definitivamente a questão da atividade econômica, Fabi. Não porque ela seja um ponto negativo, tá? Mas manter esse atual nível de atividade econômica, que é muito bom, ele tende a ser um desafio porque do outro lado você vai ter um Fed ali muito atento ainda aos desdobramentos do campo da inflação, né? E propenso, inclusive, a adotar uma postura mais hawkish caso necessário, né? E isso a gente tem visto ali de maneira muito clara, né? Principalmente desde o início de 2023 para cá, né? E acho que o primeiro semestre de 2024, então, foi bem representativo nesse sentido, né? Então, consolidar esse processo de pouso suave que eles têm conseguido com algum sucesso até aqui, eu diria que é um desafio ali bem significativo, porque, como a gente sabe, o crescimento, e a Carla colocou isso muito bem, ele tem impacto no mercado de trabalho, e o impacto que o mercado de trabalho tem sobre toda a dinâmica social, sobre todo o tecido social de um país, ele é muito importante, né? Então, colocaria aí que o crescimento ele é o principal desafio, não por ser novamente algo negativo, mas pelo papel que ele exerce, né, inclusive dentro da própria esfera política, tá? Agora, em termos de dificuldade, sem sombra de dúvidas, a questão fiscal, né, a questão da dívida, porque se a gente pensar, né, de maneira sendo um policymaker responsável, você está pensando, você está olhando para o longo prazo, né, e aí você está basicamente, como a gente colocou aqui, independente das propostas, num cenário que não é muito positivo se a gente olhar para o comportamento dessa dívida no longo prazo, né? Então, quais serão as fontes de financiamento? Como que você consegue criar uma estrutura econômica saudável o suficiente para arcar com os compromissos que você está assumindo hoje? Eu diria que é um baita desafio, né? Principalmente pensando numa economia tão ampla e tão diversificada quanto a dos Estados Unidos, né? E um mundo que está cada vez mais propenso a levar choques de todos os tipos, né? Seja por conta de conflitos, seja por conta de problemas sanitários, seja, enfim, por várias outras crises que a gente possa ter. E você, Carla, qual a sua avaliação? Olha, eu acho que para a Câmara os desafios eles são mais específicos. Isso porque ela não precisa implementar políticas novas, uma vez que ela vai dar continuidade às políticas já existentes em boa magnitude. Então, esse desafio ele ficaria muito mais concentrado na manutenção do mercado de trabalho como ele tem se mostrado,
né, resiliente, com salários elevados, principalmente a partir do momento em que você sai de uma conjuntura que o volume de recursos para fomentar essa economia, ainda falando da pandemia, porque esses movimentos são muito lentos, ele reverbera sobre a economia atual. Então, você sai de uma condição onde a taxa de desemprego ela era extremamente baixa e agora ela vem caminhando para um processo de normalidade. Os salários nominais das pessoas, os salários reais, inclusive, das famílias, eles acabam passando por um processo de normalização também, sendo que eles estavam muito mais elevados. Então, essa conversão para um patamar que é considerado mais representativo das estruturas da economia e não representativo de um choque conjuntural, ele faz com que seja muito difícil manter essa condição que é absolutamente benéfica para as famílias em termos de consumo, tá? Então, acho que diante dessa normalização e desse arrefecimento inflacionário, fomentar esse mercado de trabalho e manter as famílias, as pessoas, com uma condição de inserção nesse mercado de trabalho tão positiva é o principal desafio. Então, acho que ele é muito mais localizado em uma esfera específica da economia, mais uma vez, que é o mercado de trabalho, diante dessa normalização, né, do que outros processos que aí seriam muito mais amplos, como seria no caso do Trump, uma vez que ele precisaria modificar completamente esse conjunto de política que representa, em última instância, o que a gente chama de política fiscal. Esse é um tema que rende bastante assunto, a gente poderia passar mais algumas horas, minutos aqui falando sobre isso, e a gente falou, vocês citaram agora os desafios do novo presidente, enfim, que vai assumir o ano que vem os Estados Unidos, mas a gente também não pode deixar de falar de Brasil, né? Ficam desafios, o que ficam de perspectivas com essa troca, falando de uma troca geral, né, de uma presidência, considerando o nível dos Estados Unidos, e também, claro, esperando aí a chegada de um Trump ou a chegada de Kamala. Então, Matheus, o que você acha como você avalia o que fica de perspectivas em relação Brasil e Estados Unidos com uma troca de presidente e a chegada de Donald Trump, possivelmente? Claro. Acho que para responder essa pergunta é importante delimitar muito bem o nosso objeto, né, de análise, e que acho que no caso seriam objetos aqui, né, porque mais precisamente nós estaremos falando de inflação e câmbio, né, pensando nos principais impactos, né, de transmissão da economia dos Estados Unidos para a nossa, né. E no caso do Trump, eu acho que é bem interessante, eu vou pegar emprestado um termo que ficou muito famoso na literatura econômica por conta de um texto excelente do Chico de Oliveira, do professor Chico de Oliveira. Eu acho que a proposta do Trump é uma espécie de ornitorrinco para o Brasil, porque é um negócio meio sem forma, você não sabe exatamente o que é, mas ele existe, né? E, brincadeiras à parte, eu acho que essa dúvida, essa incerteza que gera uma proposta do Trump para a economia brasileira, ela se dá porque, de um lado, né, e a gente pode colocar do lado da esfera financeira, você tem uma proposta que ela tem um potencial de elevar a taxa de juros e a taxa de juros neutra dos Estados Unidos de maneira muito significativa, né? Principalmente por conta dessa possível trajetória que a dívida dos Estados Unidos ela tende a tomar nos próximos anos. E aí, enfim, atropelando um pouco a teoria econômica aqui justamente por conta do tempo, isso não sendo acompanhado por melhorias tão expressivas na produtividade da economia dos Estados Unidos levaria necessariamente a um nível de juros mais elevado, né? E, consequentemente, isso rebateria aqui no Brasil através de um câmbio mais depreciado e de uma inflação mais elevada também, tá? Agora, do outro lado, se a gente olhar né, por uma outra ótica, né, principalmente pela questão comercial, as propostas do Trump ela tem um certo potencial deflacionário bem significativo também, tá? Principalmente quando a gente discute um aumento, né, o aumento da produção de petróleo, né? Isso, consequentemente, vamos colocar aqui de maneira mais geral, aumentaria a oferta do petróleo no mercado global e, consequentemente, beneficiaria ali o preço principalmente dos bens industriais, mas também de energia, de combustíveis, enfim, vários outros itens que cercam o nosso cotidiano e que têm a sua dinâmica de preço afetada por essa commodity, né? Não só isso, mas também quando a gente discute, por exemplo, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, no sentido de os Estados Unidos limitando ali a importação e a exportação para a China, invariavelmente você está falando de uma China que tem um estoque, né, uma oferta maior de vários bens industriais, de vários itens que podem ser consumidos, inclusive, pelo Brasil, né? Então, a gente discute ali uma exportação de inflação por alguns canais que podem acabar beneficiando o Brasil também, tá?
Qual desses vetores vai se sobressair frente ao outro é uma pergunta, acho que é a pergunta de $1 milhão aqui mesmo, com o dólar sendo cotado a 5,70 inclusive, né? Então, assim, é uma pergunta bem valiosa mesmo, porque é muito difícil. Isso depende não só da própria dinâmica da economia brasileira, mas da economia global daqui para frente, né? Como que o quão protagonista a política monetária vai continuar sendo dentro do conjunto da política econômica, quão bem-sucedidos os bancos centrais vão ser em termos de controlar a inflação daqui para frente, né? Isso influencia no primeiro ponto que eu acabei de colocar. Uma vez que esse cenário ele seja melhor controlado, ele seja mais estabilizado, aí a gente joga mais importância para a esfera comercial, né? Então, o potencial ele seria mais deflacionário de estabilidade para o câmbio. Na ausência de sucesso da política monetária em controlar a inflação, aí a gente já cai nesse outro cenário ali de uma conjuntura mais negativa para o Brasil, um câmbio mais depreciado, uma inflação mais elevada, justamente por conta desses, enfim, malefícios que são transmitidos via juros, né? Carla, com o eventual governo Câmara, o que ficam de perspectivas para o Brasil, enfim, até a mesma relação Estados Unidos-Brasil? Olha, Fabi, eu acho que a estrutura atual da economia, somada a essa conjuntura, ela mostra uma característica que não é específica dos Estados Unidos, mas ela mostra uma característica que, ao redor do mundo, as famílias estão consumindo cada vez mais serviços e esse anseio, essa busca por uma manutenção do consumo das famílias norte-americanas, que está embutida no plano de governo da Câmara, ela gera também um nível de demanda muito elevado sobre uma estrutura que ela é mais lenta em termos de transformação, inclusive para atender essa demanda que existe esse anseio que ela seja, no mínimo, estável ou crescente, né? Então, isso provoca, em última instância, uma taxa de juros norte-americana consistentemente mais elevada. Perceba que a gente está falando de algo muito mais conjuntural e não mudanças tão estruturais como seria no caso do Trump, mais uma vez. No caso do Trump, a gente teria principalmente mudança nos preços relativos, via commodities, impactos na balança comercial, etc., que o Matheus passou brevemente aqui. Mas no caso da Câmara, eu acho que a gente teria uma manutenção da situação atual, que ela já está posta. Então, a gente tem uma taxa de juros norte-americana mantida em um patamar mais elevado, enquanto em outros países, inclusive em economias desenvolvidas, inclusive em regiões que têm essa característica, que consideram uma economia desenvolvida, como é o caso da zona do euro, essa taxa de juros já cede de uma forma mais intensa. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, esse processo é mais lento, nos Estados Unidos, esse processo é mais demorado, e nos Estados Unidos, com a Câmara à frente da presidência da República, tende a continuar sendo dessa forma. E acho que isso traz um impacto muito significativo, principalmente para o mercado financeiro e a precificação dos ativos, que significaria, em última instância, um dólar pressionado ao longo de 2025, principalmente, e taxas de juros que não têm tanto espaço para cair internamente, por conta dessa dependência e da economia internacional e da inserção do Brasil no circuito financeiro global propriamente dito. Então, acho que esses elementos aí, eles prevalecem nesse primeiro mandato da Câmara, né, nessa continuidade de um governo democrata, e seus impactos, eles são menos voláteis, mas igualmente desafiadores para o Brasil. Nós passamos, então, aqui pelos principais pontos das propostas econômicas de Donald Trump e Kamala Harris, agora, então, para as eleições do dia 5 de novembro. Vamos aguardar, então, o que as urnas trazem de resultado e das perspectivas, dos desdobramentos do que a gente tem de proposta, pelo menos por hora, para a economia dos Estados Unidos. Carla e Matheus, um prazer recebê-los. Obrigada pela participação, pela contribuição e até uma próxima edição. Obrigado mais uma vez, Fabiana. Um prazer estar aqui e até a próxima. Obrigada, Fabi, e a todos que acompanharam a gente até agora. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal, e aproveite para acompanhar a CM Capital no YouTube e também nas demais redes sociais. Até uma próxima edição. Tchau, tchau.